vinheta aí, vai. O René, que já está aqui, nosso especialista em direito do consumidor. Tudo bom, doutor Elton? Tudo bom, doutora Marília? Tudo bom a todos os telespectadores? Ritmo gostoso, né, rapaz? Né, rapaz? Que tá bem diferente hoje, né? Dá um som. Ritmo de final de semana, né? Pois é, vamos lá. Agora vamos falar de coisa séria, né? É, vamos. Tudo foco. Vamos embora. Vamos lá. Quais são os principais tipos de indenizações? Que é o assunto de hoje, tá? Vamos falar sobre isso. E você que tá aí do outro ladinho, né? Pode mandar a sua pergunta aqui pra gente através do nosso WhatsApp. Manda rápido pra gente dar tempo, né? Perguntar aqui, tá bom? Vamos falar sobre indenização. Então, que tipos de indenizações existe hoje? Olha, Marília, quando você fala automaticamente de indenização, você fala também de prejuízo, né? Não existe uma indenização se não houver um prejuízo anterior, né? E o Código de Defesa do Consumidor, muitas pessoas não sabem, né? As pessoas pensam assim, quebrou um produto, o serviço não foi feito de forma adequada, então ele é obrigado a reexecutar aquele serviço, é obrigado a entregar um novo produto ou dinheiro de volta, beleza. Isso aí, objetivamente, o Código já estabelece essas regras e o consumidor, às vezes, nem sabe que ele também pode ter direito, sim, a um quanto indenizatório, a um dinheiro, né? Enfim, se reflete isso em dinheiro, a uma indenização por danos materiais ou por danos morais, dependendo do caso que aconteça na sua relação de consumo. Existe aquele valor fixo para ser pago ou não? Ou vai depender muito do que foi, que aconteceu? Às vezes acontece, né? Ocorrido aí. Não existe valor. Tem que pagar, tipo, indenização por danos morais ou materiais. Isso, existe um valor fixo? Isso. Não existe. Geralmente, o dano material, né, quando o juiz, o magistrado, ele estabelece que houve algum dano material junto ao consumidor, seja por um aparelho de televisão que você compra de 15 mil reais, de repente esse aparelho ele tem um defeito e a empresa não quer restituir, enfim. Então, o juiz ele pode fazer o cálculo em cima do valor pago por aquele aparelho, tá certo? Seria um dano material. Evidentemente, existem outros danos que são um outro dano que pode ser calculado dentro desse cenário, que é o dano moral, né? Aí o dano moral ele vai depender muito do caso, tanto do comportamento do consumidor, do meio em que ele vive, do que aconteceu de prejuízo. Então, o advogado, o especialista, enfim, o advogado na área, junto ao seu consumidor, junto ao seu cliente, ele vai solicitar o que ele entende de um dano indenizatório, né? De um dano que pode se transformar em indenização, e o juiz e o magistrado, evidentemente, ele vai fazer aquele cálculo também. Então, o dano material geralmente é especificado em cima daquele valor objetivo do produto. Mas o dano moral, que nós chamamos, né? Existe o dano material e o dano moral. E o dano moral, ele vai ser calculado de acordo com o convencimento do magistrado. Claro que a parte vai solicitar. E o juiz cabe ou não acatar, e ele sim vai delimitar quanto seria aquele dano, no caso moral. Em casos de danos morais cometidos aí pela empresa, o que o consumidor ele deve fazer? Antes de tudo, Marília, a gente tem que entender que, como eu falei no início, para que o consumidor ele possa solicitar algum dano, ele tem que também perceber algum prejuízo, né? Não existe você solicitar qualquer tipo de dano. Vou entrar com dano moral. Tem consumidor, eu tive um problema simples no meu celular. Veja bem, vou dar um exemplo bem simples na questão do aparelho de celular. Eu tenho um celular, uma pessoa física comum, estou tranquilo, tenho um celular, o meu celular quebrou, está na garantia, né? Então, existem alguns prazos que devem ser estabelecidos, que devem ser respeitados. Aí, a empresa não cumpriu aquele prazo. Beleza, não cumpriu, o Código de Defesa do Consumidor já estabelece o que é que deve ser entregue ao consumidor. Um novo produto ou dinheiro de volta, beleza? Ok, tudo certinho. Mas aí o consumidor vai dizer, não, mas aí eu também tenho direito à indenização, aconteceu um caso e tal, eu perdi o telefone da minha namorada, eu briguei com a namorada por conta de indenização e tudo mais, eu vou entrar na justiça por conta disso. Aí o juiz vai avaliar se aquilo dali é realmente passivo de uma indenização de ordem moral, né? Ou apenas o que eles chamam de mero aborrecimento. Então vai depender muito do cálculo e da situação. Agora, vou dar outra situação. Esse meu celular, eu sou um médico,
né? Ou sou um advogado, ou sou uma pessoa que utiliza muito desse aparelho para fazer convenções, enfim, audiências, ligar para... É o meu instrumento de trabalho. E, de repente, eu tenho uma reunião extremamente importante, eu estou fora da minha residência e aquela reunião ia fazer no aeroporto, por exemplo. Imagina. Estava querendo fazer aquilo dali e ela era preponderante, aquela reunião. O celular quebra naquele exato momento e você não tem uma pessoa para que possa lhe dar um auxílio de um outro aparelho. E aí? Há, notadamente, um prejuízo. Então, você recebeu esse prejuízo, você percebeu esse prejuízo. Aí, claro que a avaliação do magistrado vai ser de acordo com a sua atividade. Então, se um médico, um profissional liberal, né, ele de repente ele tem um prejuízo por conta da falha daquele produto, evidentemente ele vai perceber um dano moral bem maior do que aquela pessoa que usa o seu aparelho de forma mais simples. É verdade. Vamos lá que a gente já tem perguntas? Já? Então vamos já colocar aqui na tela para a gente não perder muito tempo. Bora lá. Estou com um problema no celular que comprei há 6 meses. Se eu colocar na justiça, demora muito para eu ser ressarcida pelo dano? E aí? Tudo vai depender de como... Depende tanto, né? Porque a justiça... Isso, exato. O que é que... Aí, para eu ser a grande pergunta é de acordo com essa última pergunta dela, essa última linha. Para eu ser ressarcida pelo dano. Que dano, entendeu? Tudo bem, há 6 meses, deu um problema no celular, mandou para assistência, a assistência ainda não resolveu, passou o tritinho legal, o prazo legal, não resolveu, você tem direito a um novo produto ou dinheiro de volta. Beleza, também não cumpriram, aí você entra no órgão de defesa do consumidor. Não deu certo, realmente é justiça, e você pleiteia, dentro das suas possibilidades, o que seria o dano material e um dano moral. Justiça. Hoje em dia, né, a justiça ela vai valer aí um prazo de 6 meses. Tem situações que demoram até mais de ano. Então é importante que o consumidor ele faça um cálculo em cima disso. Se você quer resolver o seu problema de forma mais objetiva e mais simples, um órgão de defesa do consumidor resolve. Dá para resolver. Em 30 dias você pode resolver um problema dentro de um PROCON da vida, por exemplo. Mas se você vai pleitear, se a sua intenção é indenização propriamente dita, então não tem jeito, é justiça e por conta disso pode demorar sim de 6 meses até mais de um ano. Muito bem. Indenizações por danos morais seria mais caro do que uma indenização por danos materiais? Pronto, aquilo que eu falei logo no início, sim, né? Porque o dano, sim e não. Depende, né? Exatamente. Material porque, também, se você tiver, porque se você de repente, aquele mesmo exemplo da televisão de 15 mil reais, o dano material é 15 mil reais. Isso. Não é um dano pequeno, é um dano bastante perceptível, né? É algo que dói no bolso, 15 mil reais. Mas um dano moral ele pode se tornar maior do que o seu próprio dano material. Um aparelho que custa R$1.000, você de repente, um consumidor ao entrar na justiça, ele pode, dependendo do caso, aquele caso que eu falei do profissional liberal, do médico, por exemplo, ele pode receber uma indenização de até 60 salários mínimos, se for, por exemplo, na justiça especializada, nos juizados de pequena causa. Então, até 60 salários mínimos, você pode pleitear na questão de danos morais. Então, erros médicos configuram como danos morais? Pode acontecer. Acontece? Pode. Danos materiais e morais também. Materiais e morais, eu acho também, né? Os dois, né? Os dois, claro. Porque imagina, né, gente? Ave Maria. Você vai fazer, por exemplo... Você vai fazer um negócio que você, sei lá, não tem mais jeito. Uma cirurgia estética, por exemplo, né? Uma cirurgia que é aquela cirurgia... Uma pessoa que muita gente mexe no rosto, né? Aí fica tudo deformado às vezes. Tem um problema grande. Você vai fazer uma pequena reparação no seu nariz. Isso. Então você chega no médico, o médico fala, vai ficar exatamente assim. E de repente dá todo aquele erro, não fica nada a ver daquilo que foi prometido ao consumidor. Pode acontecer sim do magistrado, né, do juiz, entender que houve um dano muito grande à sua imagem, um dano material e também um dano moral. Evidentemente você vai se frustrar, você pode entrar em depressão, ou seja, pode existir vários fatores que vão corroborar com esse prejuízo de uma ordem maior. Então, o dano moral, inclusive, pode ser até maior do que o próprio dano material. Exatamente, mesmo. Até porque, né, a pessoa vai querendo sair de uma forma diferente, né, melhor, e aí, de repente, fica até pior. Tem pessoas, Marília, que imaginam assim, eu vou a um profissional liberal, a um médico, a um profissional liberal de várias áreas, a um engenheiro. não cabe o Código de Defesa do Consumidor. Muito pelo contrário, cabe também. Então, profissionais liberais também são submetidos de acordo com a situação, com as regras do CDC. Ok. Bora lá, pergunta
Não é uma pergunta sobre o assunto, mas uma dúvida. Eu gostaria de saber o que é que eu faço depois que eu atendi uma ligação do meu próprio número. Seria algum tipo de golpe? Eu posso usar meus aplicativos de cartão de crédito ou não? Eu acho que tem duas perguntas numa só, né? Peraí, tem duas perguntas. Duas perguntas numa só. Golpe, né? Será que seria golpe esse negócio de... Às vezes tem uma ligação, né? Já recebi. O meu próprio telefone ligou para mim também. E essa questão dos aplicativos de cartão de crédito, né? Usar meus aplicativos de cartão de crédito ou não? Vamos lá na primeira pergunta. Primeiro uma, depois outra. Pode acontecer do seu número... Bem, são sistemas, não? Então o sistema às vezes dá bugada e às vezes já aconteceu comigo do meu próprio número me ligar. Então assim, enfim, se não há prejuízo nenhum, é problema de sistema, e se não há nenhum prejuízo, não tem que correr com indenização e o consumidor pode ficar tranquilo com relação ao serviço prestado. Certo. Com relação ao aplicativo, se o banco oferece a você aplicativo e se você baixa esse aplicativo no seu celular e você vai seguir todas as orientações que aquele banco está lhe dando com relação à aplicação, à execução daquele aplicativo, perfeitamente natural. Lembre-se, toda essa atividade, ela tem que ser monitorada pelo banco, né? Eu quero dizer que, além do monitoramento do banco, ele é responsável. Então, aquele sistema que ele está jogando para o consumidor para ele utilizar, ele é responsável caso venha a ter algum problema. Então, o consumidor pode baixar sem nenhum problema. Se tiver dúvida, tire suas dúvidas com o seu agente bancário, financeiro, enfim, o agente do banco. E, claro, se você tiver um problema por conta do uso do aplicativo, o banco ele pode ser responsabilizado, sim, pelas regras do CDC. Ok. Dentro de um processo, né, pode haver danos materiais, morais, vários tipos de danos? Claro. Pode ser no claro, você pode perceber, como eu falei no exemplo, um celular, uma pessoa que vai usar de forma simples, é uma situação. Um profissional liberal que necessita daquele aparelho é outra situação. Então, você pode tanto receber um dano material sobre a quebra daquele aparelho, por exemplo, ou de um serviço mal feito, quanto também o dano moral. Vamos supor, você chega no final do ano, acontece muito isso com o consumidor. Eles querem comprar toda uma sala, estofamento novo, tal, tudo mais. E você combina com a loja para entregar 5 dias antes do Natal. Por quê? Porque vai vir toda a sua família no final do ano e tudo mais. E você quer, né? Ou então você vai comprar um quarto novo, galera. Você já tirou tudo, já tá tudo vazio, só esperando a nova mobília. E aí, não chega. Frustração. Frustração. Eu entendi, mas... Pois é. Então já aconteceu com você, Marília, já aconteceu com vários consumidores. Já aconteceu comigo alguma situação. Não tem pra onde correr. Você pode sim pleitear dano moral. E aquele dano moral pode ser também configurado também num dano material. Tudo vai depender do cálculo que o juiz vai fazer. Bora lá, te pergunta. Comprei uma bateria para o meu carro faz 72 horas e o problema do carro não era a bateria. Ela está intacta, do mesmo jeito que comprei. Mas o dono da loja não quer devolver o dinheiro. Alega que o certificado da bateria já foi preenchido. Essa questão da bateria, comprou, enfim, às vezes não é a bateria. Então, a pessoa que olhou deveria ver se era bateria ou não, antes de você comprar, ou seja... Marília, eu não sei, né? Você é consumidora, você é obrigada a saber como é que funciona o seu carro? Eu não, não sei nem mexer em nada. Você sabe que tem... Você sabe um pneu de não sei. Então. Sabe fazer isso? Não sei nem onde é nada ali, nem onde botar água dentro do negócio lá, do radiador, né? Mas você tem um assistente para fazer isso. Você vai para uma agência, você vai para uma loja para poder fazer esse tipo de trabalho para você, porque você não é obrigado a saber disso, né? Então, se o saber lá na loja. Então, se o consumidor ele chega no estabelecimento, ele vai fazer a avaliação do seu veículo, por exemplo, que é o caso desse consumidor ou consumidora, e informa, olha, tem que trocar a bateria. Você vai acreditar em quem? Não, vou acreditar no meu bom senso ou na técnica daquele funcionário? Na técnica dele. Se ele está informando que o problema é a bateria, então troca-se a bateria. Trocou a bateria, o problema persiste. De quem é a responsabilidade? Do fornecedor. Se ele informou ao consumidor que o problema é X e o problema não é o X, é o Y, então ele vai ter que se responsabilizar para poder se responsabilizar em ressarcir o consumidor daquele prejuízo que ele recebeu. Porque se não é a bateria, então se é outro produto, o fornecedor, ele
deve ou deveria saber qual seria a ideal solução para o consumidor. Se ele não sabe, ele vai pagar caro por isso. Então o consumidor assiste razão ao consumidor e o consumidor, se o fornecedor não resolver o problema dele, devolver o dinheiro dele da bateria, por exemplo, ele pode registrar uma reclamação no órgão de defesa do consumidor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o agressor não tiver o dinheiro para pagar a indenização, e aí? Como é que é feita aí essa dívida? Aí é negativado o CPF dele. Não, Como é que vai fazer? Não, a justiça ela tem mecanismos para que você possa saldar essa dívida junto ao seu consumidor, né? Certo. Caso o fornecedor que está devendo ao consumidor. Aí tem a situação com CPF, tem a situação, inclusive, com algumas situações com a própria Carteira Nacional de Habilitação. Pode bloquear e tudo mais. Então, então não é interessante, não. Se você, de repente, tem aquele negócio de devo, não nego, pago quanto puder, isso é muito relativo, viu? Porque se houver um processo em cima disso, você tem prazo para você pagar. Meu Deus, isso é mesmo, viu, gente? Então tem que ter muito cuidado, né? Porque tem certos lugares, tem certos cantos que não tem, que a pessoa às vezes não tem condições de pagar um dano, às vezes que é muito alto, né? Por isso que se faz necessário se precaver. Toda relação de consumo ela é passível de ter algum ruído, né? Isso aí a gente não quer dizer nada, né? Numa relação interpessoal você tem ruído entre amigos, entre casamento, quanto mais numa relação de consumo. O importante é o fornecedor, para ele poder se proteger, claro, evidentemente, e poder exercer com sabedoria o seu trabalho, ele tem que se precaver através de documentos. A situação desse consumidor com a bateria é uma situação problemática. Então, o consumidor ele vai pagar por ser afobado. Eu não estou dizendo nem que ele teve má fé, mas a responsabilidade da responsabilidade é dele. A responsabilidade da execução do serviço, melhor dizendo, é dele. Então, o consumidor não é obrigado a saber. Então, o fornecedor, às vezes, peca, Marília, por não atentar a determinados princípios, né? Precaução é um deles. Então, o consumidor esperto, ele nunca vai ter problema junto com o consumidor. Agora, evidentemente, o consumidor ele pode pleitear seus danos materiais sobre um produto ou um serviço, é previsto no Código de Defesa do Consumidor, e pode fazer isso através da Justiça. Ok, vamos lá, tem mais uma pergunta. Solta aí. O meu cartão foi clonado e comprado. E o quê? E comprado, né? No período da pandemia. Hoje o valor dá mais de 6 mil reais. Mais de 6 mil reais. O que fazer? Eu não posso pagar. Gente, como assim? Pode acontecer. Na pandemia já faz tempo, viu? Já tem um tempinho já, Era para ter entrado logo em contato com o cartão de crédito. A pergunta o consumidor entrou em contato com o fornecedor, entrou em contato com o administrador do cartão de crédito, falou do problema, registrou o protocolo de atendimento. Esse protocolo, além de ser um registro, ele é uma gravação, o consumidor tem esse direito. Então, o consumidor ele recebe esse protocolo, guarda para si e aguarda o resultado daquela operação junto com o cartão de crédito, com a administradora. Não resolveu? Está na hora de procurar seus direitos, dentro do órgão de defesa do consumidor ou até mesmo direto na justiça. E olha que interessante, aí nesses casos, caso o consumidor tenha sido negativado, né, de forma indevida, de acordo com a visão dele, é claro que ele pode pleitear danos morais no caso. Olha só, você não teve problema nenhum no período de pandemia, que foi um problema extremamente crônico, terrível para todos nós, né? Foi muito aguda a situação e o consumidor ainda ficar negativado no mercado. Então, é perceptível um dano moral, sim. É complicado porque, né, olha só a questão também de escola, né, que você, na época da pandemia, imagina o prejuízo dos pais também, que tiveram com livros, né, material escolar, comprou muita coisa e cadê? Não teve aula. Teve muita gente que teve muito prejuízo, isso. Algumas pessoas ficaram lá e outras não. Por exemplo, eu gastei muito em livros. Houve uma compensação por parte da escola? Não. Aí é conta dos livros, né? Ou você vendia para os anteriores, porque aí depois você passa para o próximo ano, né? Teve um decreto federal que tratava sobre essa maleabilidade na questão dos custos, dos prejuízos. Então, tanto o fornecedor quanto o consumidor era para ter uma harmonização de ordem maior dentro desse cenário, né? Isso. E o consumidor, a gente falava muito isso no período da pandemia. Você teve um problema, seja na questão escolar dos seus filhos, seja em outras situações, viagens, tiveram muitos problemas com viagens das pessoas também. Então teve maleabilidade, né? Na questão da execução do serviço, na questão da devolução do dinheiro, na questão de dividir aquele prejuízo. Então o consumidor ele deveria
ir a um órgão de defesa do consumidor e tentar resolver o seu problema. Ainda dá tempo em algumas situações. Então, se você teve prejuízo, inclusive nesse período pandêmico, eu não ficaria muito tempo sentado no sofá, não. Iria procurar seus direitos dentro do órgão de defesa do consumidor e, claro, pleitear na justiça se for o caso. Minha mãe ia para a Rússia, pronta. Teve aquela... Não, antes, né? Antes da pandemia. Não, aí teve a pandemia e aí não foi, né? Mais. Perdeu a passagem? E aí, não é que perdeu a passagem, né? Mas a agência era para ter devolvido a passagem, o valor, né? Verdade. Para quem não... Mas não, olha, daqui a 6 meses, acho que já vai ter acabado a pandemia, a gente vai. Não deu certo porque não acabou, ninguém viajou. Passou para o próximo ano, aí chegou no outro ano. Não vai dar pra gente ir pra Rússia mais, mas vai ter outro lugar pra ir. Aí depois, ofereceu um outro destino. Aí depois ofereceu a Rússia de novo, parece. Aí lá vem as bombas. Deu em que nisso? Aí lá vem as bombas. As bombas. De graça a Deus. As bombas, literalmente. Não é pra tu ir pra Rússia, não, viu, mãe? Eu já disse, ela tava até assistindo. Pô. Não é pra ir pra Rússia mais. Pra Rússia, não. Porque já 2 vezes não deu certo. Só que aí a agência demorou pra entregar o dinheiro, pra devolver o dinheiro, né? E, nesse caso, uns 2 anos já. Ela não devolveu ainda? Ela veio devolver agora. Com juros e correção? Sem juros e sem correção. Não, ou seja, não, tá errado. Né, era para receber com juros e correção. Juros e correção. Era verdade? É verdade. Mas aí a agência enrolou minha mãe, né? Cadê? Como é o nome da sua mãe? Dona Urbana. Dona Urbana, cadê a senhora? Tem que procurar seus direitos lá no Procome. Ou então vamos lá no defesa. Recebia, né? Recebia, ficava mais fácil para ela. E ainda recebeu em pedaços, viu? Ela ainda pagou recebeu à vista, pelo decreto federal, ela poderia receber, como você falou, em pedaços, né? Em prestações, mas teria que receber dentro do cenário, inclusive com juros e correção, porque alguém capitalizou esse dinheiro. É verdade, né? Pois é. Mas enfim, né, Elton, quero agradecer a você aqui e quem quiser aí, né, tirar suas dúvidas ou tiver com algum problema, o recadinho, posso deixar o recadinho? Você dá um recadinho? Por favor, por você favor. que não é minha honra. Não, dá um recadinho aí, homem. Solta um recadinho do Elton Renê aí, vai. E agora, em 2023, a Blitz do Consumidor estará também nas ruas para ajudar você, consumidor, entre os seus problemas mais simples e mais complexos. O importante é você participar e fazer cidadania. Ligue para a nossa produção no 981457570 que nós estaremos de pronto para atender o seu pedido e a sua reclamação e fazer cidadania. Estamos juntos! Tamo junto. Tamo junto. É só fazer a sua reclamação. Entre em contato com a produção. A gente embarca, vai na sua residência, procura saber qual é o problema, vai fazer a intermediação na resolução do problema e a gente vai registrar aqui, né? Usar aqui esse quadro, esse espaço aqui no Manhã da Gente como uma verdadeira prestação de serviço à população. Então isso é gratuito, não custa nada para o consumidor e ainda outras pessoas vão assistir e vão ver que cidadania também acontece aqui. É verdade. Tem gente que fica meio com vergonha de aparecer, né? E às vezes não quer aparecer. Como é que você vai resolver o seu problema? Algumas pessoas entraram em contato e falaram, eu quero resolver, mas eu não posso aparecer porque eu não posso mostrar nem onde é que está a minha casa. Não sei. Como é que a gente vai mostrar o problema e tentar a solução? Então você tem que participar também, sabendo que o seu problema, outras pessoas com certeza podem estar na mesma situação e vai servir como exemplo de cidadania. Então entre em contato com a nossa produção aí, tá aí o 8145-7570, entre em contato, né? Posso dar um recadinho também do Instituto Consumidor, por favor, entre em contato, Instituto do Consumidor e o nosso Instagram pessoal, @EltonRenê. Quando eu saio daqui, já tem muita gente me chamando e tal. É bom demais. Vamos embora. Vamos aperreia que a gente tá aqui junto aqui para tentar resolver o problema de você, consumidor. Passar a aperrear junto, né? É bom demais. Obrigada, viu, Eltinho? Obrigada. Eu que agradeço. Olha aí, gente, o artista